pessoal, meu nome é Sara Machado e nós estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast. Sejam bem-vindos ao Papo de Laticínios e hoje numa edição muito especial, direto aqui do Minas Láctea, para cobrir esse evento, né, para aproveitar vários convidados, né, várias pessoas que a gente desejava muito falar pessoalmente, que estão aqui hoje, que a gente vai fazer vários episódios, né, vários papos de laticínios aqui, bem legal. Quero pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, é só procurar por Papo de Laticínios lá no YouTube, se inscrever, acionar o sininho e vocês vão acompanhar episódios semanais. Toda segunda-feira tem um Papo de Laticínios fresquinho para vocês no ar. E siga nossas redes sociais, @papo de laticínios, @sara.machados. E nós estamos recebendo hoje alguém que já deveria ter vindo no primeiro episódio, que com certeza tranquilizaria muito a indústria de laticínios. Nosso convidado é um auditor fiscal, ele é o Eduardo. Ele vai conversar um pouco para a gente sobre o papel do auditor fiscal na indústria de laticínios. Vai tranquilizar, né? Vai nos tranquilizar, mostrar que o que a gente precisa é só cumprir a nossa lei, e a gente não precisa de fazer mais nada que isso, né? E vai ser um papo leve. Eu já avisei para ele que eu estava nervosa só de falar no telefone, mas agora eu já estou um pouco mais tranquila. Eduardo, seja bem-vindo. Se apresenta um pouco para a nossa audiência. Conta um pouquinho para a gente quem é Eduardo e conta para o pessoal que você já esteve em Minas, já esteve em vários estados, né, que conhece o mundo de laticínios, né, do Brasil inteiro. Sara, para mim é uma grande honra estar presente aqui com você hoje. Nunca nem imaginei. Como eu já revelei para você, sou seu fã. Você me acompanha em todas as minhas viagens, praticamente. Já vi todos, estou tendo que começar a repetir agora os podcasts para poder ter conteúdo. Vou ter que fazer 2 por semana. É, verdade. Então, para mim é uma honra estar aqui presente, certo? Meu nome é Rachel Eduardo, eu sou médico veterinário, sou formado na Universidade Federal Rural do Semiárido, eu sou da cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. E vou falar para você um pouco da minha história, como eu cheguei na área de laticínios, como eu comecei a trabalhar no leite, né? A princípio, quando eu entrei na faculdade de veterinário, como a maioria das pessoas, eu nunca pensei em trabalhar nessa área de inspeção, na área de alimentos. Eu gostava muito da área de equinos, gostava de grandes animais, vaca de leite, a parte de clínica e cirurgia. Eu fui agraciado cheguei a fazer residência na área de clínica e cirurgia de grandes animais na Universidade de São Paulo, na USP. Retornei para a minha cidade para trabalhar a campo. Trabalhei muitos anos a campo. Só que depois enveredei pelo lado de concurso. Acabei que saí um pouco da área da veterinária. Os primeiros concursos que eu passei foi na área de segurança pública. Certo? Passei em 2 concursos da área policial. E um belo dia eu estava vendo notícias num grupo nosso da minha turma de veterinária. E alguém publicou que tinha sido publicado o edital do MAPA, concurso do Ministério da Agricultura. E tinha uma quantidade razoável de vagas, o salário não era tão ruim. Eu falei, poxa, eu já tenho uma certa experiência com concurso, passei em outras áreas que não tem nada a ver com a minha profissão, né, de médico veterinário, então eu vou tentar fazer, e acabei me dedicando bastante a isso. E basicamente foi daí que eu comecei a entender um pouco mais sobre inspeção. Né, fui lotado aqui em Minas Gerais, tive a graça de trabalhar com excelentes colegas, certo? Não vou citar o nome de todos, senão poderia esquecer alguém e falhar com eles, com algum deles, mas eu tive a oportunidade que foi uma grande escola para mim, certo? Hoje em dia eu trabalho no Nordeste, trabalho no 2º CIPOA, que é a nossa regional, pega todos os estados do Nordeste, menos o Piauí e o Maranhão. E é uma grande satisfação estar presente aqui hoje com você, falando aí com o seu público. A satisfação é toda nossa, né? Realmente, quando um amigo meu me indicou, falou, Sara, tem uma pessoa especial para você gravar, né? Que é o Carlos. Carlos, muito obrigada. Eu falei, caramba, gente, é um sonho realizando, né? Porque eu sempre quis muito falar com o auditor, porque assim, a gente tem um medo, um receio, a gente teme tanto quando vai receber uma auditoria, né? Eu falo a gente porque eu vim da indústria de laticínios, que assim, é necessário, né? Assim, acho que sobre isso que a gente vai bater esse papo aqui, né? O quanto que a gente tem que temer uma auditoria, né? Quando eu realmente tenho que temer uma auditoria, né? Quais são as falhas que eu cometi ali que eu falo, agora sim, agora você pode, igual eu tá andando embriagado, né? Eu sei que na hora que se eu tiver numa blitz, o que vai acontecer? Você assume o risco. Eu assumi o risco, não, né? Uma regra. Exato. Sara,
O que eu queria falar para você é o seguinte: primeiramente, eu entendo, lógico, quando a gente entra. Primeiramente, eu gostaria de dizer para você, antes de tudo, que eu sou fã da área de laticínios. Trabalhei no campo como produtor rural, gosto muito também da área industrial. Sou apaixonado por tecnologia, principalmente da área de leite. Eu acho que eu trabalho com outras áreas também hoje, tá? No pescado, ovos, mel. Nunca trabalhei na carne. Uhum. Mas com certeza a área de laticínios é a área mais difícil. Quem trabalha no leite trabalha com qualquer coisa. Essa é a minha concepção. Que legal, legal saber disso. E aí, o que acontece, Sara? Quando o ser humano, ele automaticamente, quando ele vai ser fiscalizado, seja lá qual seja a situação, é uma situação de desconforto. Um policial de trânsito aborda você numa rodovia, por exemplo, fazer uma fiscalização de rotina, automaticamente você já fica nervosa, mesmo que esteja tudo ok. Exatamente. Né? Eu tento sempre... Muitas vezes a indústria está até correta, mas ela não sabe passar as informações no início, logo quando a gente chega, principalmente quando é o primeiro contato. Então eu entendo perfeitamente essas questões, acho que a gente tem que saber ponderar e ser razoável nas nossas colocações. Né? A gente tem que trabalhar sempre seguindo os princípios que regem a administração pública, principalmente o princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, razoabilidade, que eu acho que é algo muito importante que nós devemos seguir, certo? Mas é normal esse sentimento de desconforto em relação à fiscalização, e eu acho que sempre vai existir, até um certo nível de maturidade. Assim. Eu percebo que algumas empresas que estão já, digamos, não falo nem em termos de qualidade, é uma empresa até boa e se sente desconfortável, mas quando ela está mais acostumada com a cobrança, e a gente está mais perto, mais frequente dentro da empresa, eu percebo que aos poucos isso vai sendo quebrado. Sim, sim. E tem algumas regiões do Brasil, por exemplo, que você acha que está mais preparada para uma auditoria, outras menos preparadas? Ou que você acha que cultura muda muito? Eu estou falando assim, porque de tudo que a gente fala aqui, de tudo que a gente, né, vai falar, a gente está falando de segurança de alimentos, de inspeção de alimentos, o que a gente precisa. O que você cumpre no seu trabalho, né? Que o produto que chega na minha mesa esteja seguro, né? Que eu não corra risco nenhum ali. Né? Eu vou comer o queijo, né? Comprei um queijo no supermercado, vou levar para casa, vou comer, achei gostoso, amanhã eu vou comer de novo. Ou não, eu passei mal, fui parar no pronto-socorro, né? O seu trabalho é esse. Assim, primeira coisa que eu acho que a gente precisa de deixar claro sempre é que você não está indo lá cumprir... Assim, você não inventou, né? Assim, o Eduardo chegou aqui agora e pediu para poder, né, a rastreabilidade. Não é isso, né? Assim, tudo tem um porquê. É a mesma coisa de lei de trânsito, né? Assim, acho que é muito bom de usar esse exemplo, porque todo mundo vive isso todo dia. Por que eu tenho que andar com o farol ligado? Por que eu tenho que andar de cinto de segurança? Por que eu não posso beber? Por que a minha carteira tem que estar em dia? E muitas né? vezes desconhece, Sara, algumas regras, mas mesmo assim você é cobrado por elas. Sim. A partir do momento que você recebe a sua habilitação no trânsito, você assume o compromisso de seguir o Código de Trânsito e as legislações complementares. E quando você recebe lá o seu selo do mapa, né, seu selo de inspeção, o seu carimbo, né, quando você recebe o seu carimbo lá, meu CIF é 1610, né? Nem sei se tem algum desses, porque eu tô falando que é a minha data de aniversário. O meu selo é o 1610, meu selo de inspeção. Quando eu luto para conseguir, né, que eu movo mundos e fundos para conseguir aquele selo, o que eu tô assumindo ali? A responsabilidade de colocar um alimento seguro na mesa de alguém. Sara, o que você comeu hoje no café da manhã? Você lembra? Eu comi pão, ovo e queijo. Ovo e queijo. Né? Nunca falta queijo em casa. De origem animal. Nosso trabalho é basicamente nós somos os olhos do consumidor. E leite com café. Poderia faltar o leite também, né? Sara, o consumidor, ele não tem a expertise, e isso é uma função do Estado, né, no seu poder regulatório, e também no próprio poder de polícia, que é exercido pelo Estado, que nada mais é nossa fiscalização, é o exercício do poder de polícia, que é restringir o particular de algumas coisas, né? Às vezes nós precisamos tomar algumas ações quando a lei é descumprida. É basicamente isso. Então, sobre a questão cultural que você me perguntou do início, é muito variável, Sara. Cada região, ela, de fato... Primeiro, a gente tem que saber que a legislação é uma só, certo? O Brasil inteiro. Então, assim, não há diferença da empresa que está registrada no Rio Grande do Sul para que está lá no Acre, para que está em Goiás, para que está no Rio Grande do Norte. Nem para que está no sul de Minas, no leste de Minas, não tem nada disso. E se por acaso existem coisas que são mais
achados que são mais frequentes em algumas regiões do que outras, e acaba que os colegas têm um foco maior para determinada visão, para determinado objetivo, certo? Isso pode acontecer. O que a gente não pode fazer é cobrar nada que está além da legislação. Se você me permitir, Sara, eu gostaria de falar um pouco do Serviço de Inspeção Federal, né, para as pessoas entenderem e as empresas se orgulharem. E os brasileiros também se orgulharem de ter um serviço como esse, a favor do consumidor. Sim. Você mesmo falou que você consumiu, você é consumidora. O consumidor não tem o que saber. Ele não sabe qual que é a regra que as indústrias têm que cumprir, ele não tem que escolher o produto. E eu só monto um estabelecimento, né? Eu só monto uma empresa, eu só monto um laticínios para atender um consumidor. Né? Meu negócio só se torna sustentável se todos os dias você for lá no supermercado e comprar leite, comprar queijo, sim, comprar iogurte, né? Então, assim, eu também atendo o consumidor, não tem outra pessoa. Verdade, né? Sabe? A gente tem que sempre... Eu acho que é muito importante o exercício da gente se colocar no lugar do outro. Eu faço isso também quando eu vou fiscalizar, tá? Me coloco no lugar daquela pessoa, tento usar as melhores palavras. Não vou dizer a você que a gente sempre agrada, porque às vezes a gente tem que dar uma daquele de pai chato, que vai cobrar, que vai dar um puxão de orelha, mas é muito gratificante também quando a gente vê a melhoria das empresas. Eu já tive inúmeras oportunidades, quero mais na frente comentar com você sobre isso. Mas voltando para a história do Serviço de Inspeção Federal, nós somos um serviço que é referência mundial, né? Nós sabemos que a grande parte da nossa economia, do nosso país, ela é voltada para o agro. O Serviço de Inspeção Federal ele surgiu na época da Primeira Guerra Mundial, em 1915, quando existia uma demanda muito alta por proteína animal por conta da guerra. E nessa época vieram alguns empresários e representantes dos Estados Unidos e Inglaterra, vieram para o Brasil e pegaram algumas indústrias na região de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. E essas indústrias foram os primeiros polos e eles começaram a passar um know-how do beneficiamento da carne, da inspeção e todo esse processo. Posteriormente, lógico que eram outros nomes, outros ministérios, né? E para você ter noção, os primeiros tratados, as primeiras legislações de referência sobre inspeção de produtos de origem animal foram publicados na Alemanha, eles datam de 1904, mais ou menos, no início do século, né? Pouco tempo depois, se você parar para pensar, foi quando surgiu o nosso Serviço de Inspeção Federal, 1915, vai fazer 100 anos, 110 anos, ano que vem, certo? E nós exportamos, e nós estamos inseridos nesse contexto do agronegócio. O Brasil exporta hoje para mais de 180 países. Peguei um dado atualizado da última publicação do Manual de Programas Oficiais do Ministério. Nós temos hoje mais de 3.200 empresas registradas no nosso serviço, sendo que a maior parte dela é na área de laticínio, você acredita? É mesmo? Em torno de 38%, 1.200 empresas são na área de leite e derivados. Né? Então você vê que é uma área de muita importância para o Brasil. Né? Como eu te disse, eu acho que é uma área extremamente complicada de a gente trabalhar e atuar, porque ela é muito complexa. A legislação de leite é a mais complexa de todas. Sim, sim. Sabe? Eu digo isso sem a menor sombra de dúvida. Tem vários colegas nossos que trabalham com carne, por exemplo, que tem a versão de dizer que um dia vai trabalhar no leite. Eu já sou o contrário. Se eu pudesse, eu trabalharia só no leite. Só no leite. Porque eu acho assim, o leite tem a questão da legislação, que é complexo, mas porque o produto, né? Eu falo que tem uma coisa que a gente fala muito aqui no podcast, que é o leite não espera, né? Tipo assim, o leite não pode esperar nada. Né? A carne, eu não sei como é que funciona a carne, eu não conheço nada do mundo de carne, só o bife lá em casa mesmo, pronto, né? Ou a picanha. Mas assim, você congelou, você resolveu. Agora leite não, ele tá no teto da vaca, você tem que tirar. Porque a vaca, assim, eu não sei como é que funciona os procedimentos, mas você vai matar aconteceu lá, tá com lote lá pra abater, né? Aconteceu, faltou energia. Eu imagino que isso, tá bom, vamos deixar para mais tarde, vamos deixar para amanhã. Agora a vaca não. Acabou a energia, vai ter que tirar o leite dela na mão. O tanque encheu, tem que buscar o leite lá. O leite chegou no cio, você tem que produzir. Então, assim, é um desafio muito grande. Só que, igual a gente falou no início, se eu assumir a responsabilidade, né, da hora que você ganhou aquele carimbo, é carimbo, né, que você falou? Isso. Na hora que eu ganhei o carimbo, o que eu estou assumindo? Eu estou assumindo que eu vou assumir todas as responsabilidades para trás. Agora, é fácil? É fácil? Não, não é. É difícil, né? É complicado. Quando a indústria resiste com a gente, ela assina um termo de responsabilidade que ela é obrigada a cumprir com a legislação.
toda a legislação que já existe e aquela legislação que ainda vai surgir, que vai ser que a nossa legislação ela é extremamente dinâmica, né? Por isso que também é um pouco complexo trabalhar com inspeção, porque toda hora sai uma regra nova, se você não acompanhar, você fica parado no tempo. Então, essa é uma realidade, as indústrias elas têm que cumprir com a legislação. Eu entendo que a inspeção e as cobranças do Ministério é apenas uma das cobranças que as indústrias têm que cumprir. Existem cobranças ambientais, para comprar um reagente ela precisa de autorização da Polícia Federal e várias tantas outras cobranças do Estado em relação às indústrias. A gente tenta fazer isso da melhor maneira possível, por isso que existe hoje um conceito de inspeção com base no risco. A gente vai falar mais na frente sobre isso também, que é a gente otimizar recursos, esforços e pensar no processo e não apenas no produto final, trabalhando de forma preventiva. Sim, Eduardo, a gente já falou aqui de alguns desafios, mas tem algum outro... A gente já falou que o leite é difícil, a legislação é complexa, né, são riscos que você assume mesmo quando você, né, entrou ali para o mundo de laticínios, mas tem algum outro desafio que você gostaria de destacar? Ou a gente já citou todos aqui? Eu ia te falar da questão da matéria-prima. Você tem que pegar a matéria-prima todos os dias, que chega um leite diferente na indústria, né? Isso é muito debatido no seu podcast. Nem a mesma vaca não produz o mesmo leite todo dia. Os primeiros jatos já são diferentes dos últimos, né? Durante a ordem da mesma vaca. Então, imagina. Então, você pegar aquilo e transformar num produto com padrão de qualidade e com segurança é um grande desafio, né? E por si só. Então, quem entra para trabalhar no leite já assume isso de imediato. E uma outra coisa que eu acho que é muito desafiador para as indústrias é a competição com a clandestinidade. Trabalhar com empresas clandestinas. Porque acaba causando uma competição desleal. Você entendeu, Sara? E aí você escuta muito assim, você tá doido? O fiscal veio aqui, me cobrou um tanto de coisa e o meu vizinho ali, ó, não... Porque às vezes o cara também não tem um selo, né? É totalmente clandestino. Tá ali, e aí, às vezes você cobra do seu produtor, o seu produtor, né, para de mandar o leite para você, começa a mandar o leite para ele, porque ele não tem exigência nenhuma. Então, assim, mas isso a gente tem que escutar isso, né? Quando o dono de laticínios fala isso para mim, por exemplo, eu penso, caramba, né? Ele tinha que ficar feliz de alguém que não vai durar no mercado, porque essa pessoa não vai ficar no mercado, né? Um clandestino, ele fica o quê? Quanto tempo? Eu não sei qual que é a média de vida, né, de um clandestino, mas ele atingir uma popularidade. Não, ele não tem uma marca, ele não consolida uma marca, ele não cria. Os consumidores, ele nunca vai se desenvolver de fato. Sim. Muitas empresas, Sara, elas começaram sem registro. Elas começaram de forma clandestina. E depois que foram lá, foram cobradas, elas acabaram se registrando. E muitas são boas empresas hoje. Sim. Uma coisa que eu acho que a gente tem que quebrar, acho que esse é um momento importante para falar sobre isso. As coisas que aconteceram no passado, digamos, é que ele não vai manchar o nome da empresa. Cada inspeção que a gente faz, cada auditoria que a gente faz, cada fiscalização, é uma nova fiscalização. É como se você estivesse eu percebo que as indústrias têm muito, ali, né? elas têm muita preocupação com isso. Porque, olha, pode ter certeza que eu sempre falo isso. Sempre vai ser uma nova fiscalização. Então, se a gente veio aqui no passado, encontrou várias não conformidades, a gente precisou tomar uma ação fiscal, e isso foi muito doloroso, não pense que eu vou tomar aquilo pro lado pessoal. Quando eu for voltar a próxima vez lá, eu sou um profissional. Eu tento agir de forma mais ética possível. Isso não é um favor que eu estou fazendo, é uma obrigação como servidor público. Sim. Certo? E é legal isso mesmo, porque você, né, às vezes fica a impressão assim, se o Eduardo veio aqui, achou alguma coisa que estava fora do padrão, né, alguma não conformidade, da próxima vez ele já vai me marcar, né? Assim, às vezes não é questão de marcar, às vezes é questão de que você já encontrou uma não conformidade, você precisa realmente estar atento àquilo. Mas se ele corrigiu tudo, para você, né, é como se estivesse dando um certificado novo. Falei, olha, tá tudo ok, né? Agora a próxima eu tenho que vir, tá tudo ok, né? Antes de você finalizar, eu queria que você comentasse também pra gente, assim, sobre essa periodicidade, né? Tipo assim, quando é bom eu ter eu passar por uma auditoria de 2 em 2 meses, semanalmente, mensalmente, uma vez por ano, 2 vezes por ano, né? Porque às vezes o laticínio fala assim, olha, que bom que o fiscal não tá vindo aqui. Só que quando o fiscal vai lá, às vezes acha o plano de ação dele fica tão grande que, então assim, que isso... outra coisa que eu acho muito interessante, Eduardo, é assim, o quanto que vocês podem ajudar os nossos negócios. Entendeu? Você vai lá para apontar erro que eu não consegui corrigir, né? Que eu não consegui resolver. Sabe, e aí é só você. Empresas têm a fiscalização, desculpa interromper, tá?
senão eu vou acabar esquecendo, que eu já estava querendo falar isso antes. Muitas empresas têm a fiscalização como uma consultoria. Eu vejo empresas no Nordeste que têm muita dificuldade. Estou falando do Nordeste porque é a minha realidade hoje, tá? Mas isso deve acontecer em vários lugares do Brasil, mas que não tem acesso a uma mão de obra qualificada, a um consultor técnico, tudo é mais caro, o cara não quer morar na zona rural, você entendeu? Não chega lá, né? Então assim, eles têm muita dificuldade, e acaba que quando a gente vai lá, é como se fosse realmente uma oportunidade de melhoria para a empresa. Eu vou pontuar várias coisas, e eu vou te contar uma história que aconteceu aqui em Minas Gerais, quando eu trabalhava aqui ainda. Eu fui no laticínio, estava realmente um pouco complicada a situação deles lá. E a gente precisou suspender a empresa, apreender os produtos. Foi algo realmente muito... Foi uma experiência muito ruim para eles. Eles passaram um tempo parado. Isso tudo porque eles não tinham programas de autocontrole implantados, tá? Que é uma das principais causas da nossa tomada de ações hoje. Sim. É a ausência de implementação de autocontrole. Às vezes até tem o autocontrole no papel. Você pergunta que está lá, até está escrito, o cara não usa na prática. Mas enfim, suspendemos, passou um tempo e tal, a empresa corrigiu, fui lá, liberei. E quando eu estava prestes para ir embora para o Nordeste, quando eu fui transferido para lá, eu fui fazer uma nova auditoria nessa empresa e, Sara, eu tive dificuldade de encontrar alguma não conformidade para colocar no nosso relatório. Sim. Sabe, tive que marcar, sei lá, um risco no azulejo. Assim, o quanto que eles melhoraram. E eles chegaram até a mudar a identidade visual deles. Eles mudaram o rótulo. E começaram a atingir outros públicos, outros mercados que eles não vendiam antes. E isso, para mim, foi algo... E o cara falou para mim, falou até um pouco assim, emocionado, me agradecendo pelo que a gente tinha feito por ele. Né? O quanto que a empresa era outra depois disso. Eles mudaram algumas pessoas lá dentro, que tinham algumas concepções um pouco fechadas, né? E a indústria passou por um momento de dificuldade para depois, digamos assim, ressurgir das cinzas. Né? E isso, por causa de uma boa auditoria. E a gente não... Isso acontece sempre, sabe? Tem inúmeros exemplos como esse. Isso nos orgulha muito. Quando eu volto na empresa, sabe? Eu nunca... Tenho certeza que todo fiscal, quando ele vai na empresa, não espera pegar tudo errado. Eu espero pegar a realidade. Porque eu sempre busco a realidade. Certo? Porque às vezes tem uma não conformidade que aconteceu e alguém, de forma despreparada, não são todos, mas acontece, às vezes tenta encobrir aquele erro ou dificultar a nossa fiscalização. Aí quando a gente descobre, além da empresa ser autuada pelaquela não conformidade, se for o caso, muitas vezes a gente poderia só botar no relatório e ela corrigir, mas ela também vai ser autuada por tentativa de burlar a fiscalização. Então a primeira coisa que eu falo quando eu chego numa empresa nova, eu espero que a gente estabeleça uma relação de confiança e você fique à vontade para me falar a verdade, o que tiver dentro da minha discricionariedade, o que eu puder fazer para tocar as coisas da melhor maneira possível, dentro do limite que a lei me impõe, pode ter certeza que você sendo sincero comigo, eu vou trabalhar para a gente chegar na melhor solução, para os dois lados. Mas é engraçado, assim, de onde que veio... Você já explicou isso, você falou que a gente sempre tem medo de ser fiscalizado, né? Isso faz parte do nosso comportamento. Mas por que será assim? Outra coisa sobre regiões. Eu tô falando de regiões porque você está numa região completamente diferente da minha. A gente está aqui hoje numa região diferente da minha. O Brasil inteiro vai nos ouvir. Mas eu falo assim, esse medo, eu vou chamar de medo aqui, não sei se a palavra certa seria essa, mas esse medo, ele por exemplo, você encontra isso na mesma região com comportamentos diferentes de empresários, você encontra esse medo em comportamento de região, de estados diferentes, de norte e sul. Porque assim, por que eu tenho medo de receber uma fiscalização? De onde que vem isso, né, do laticínios? Por que eu tenho que ter medo? Sara, eu acho que... Ou é perfil de auditor? Eu acho que por exemplo, eu recebo o Eduardo, que chegou lá, ele vem muito mais com perfil educativo para me ajudar a manter o negócio, ele vem com perfil de querer fechar o meu negócio, entendeu? Porque às vezes a gente tem essa visão de fiscal. Sim. Assim, o cara que... Você já escutou isso, falando isso em podcast, sim, né? Assim, o fiscal, ele tem um comportamento, às vezes ele quer que eu feche meu negócio, né? Assim, mas e aí, né? Eu pago imposto, eu emprego um monte de gente, né? Então, assim, sabe, assim, eu também não sei o quanto que o profissional, né? Não tô falando do auditor, mas tô falando do profissional que foi ali, certo, pode ter tido um comportamento de... Sara, o ser humano, ele é muito diferente um do outro, né? Então, não vou dizer para você que todos os fiscais são iguais.
ele deve cumprir alguns princípios e regras, seguir o Código de Ética do Servidor Público Federal e outras legislações. E só que cada um vai usar isso de uma forma, ninguém é igual, né? O ser humano, a gente vai aplicar a lei dentro do que está escrito, mas cada um tem uma abordagem para aquele assunto, certo? E sobre essa questão de regiões, eu acho que isso está mais relacionado com a frequência da fiscalização. Quando a fiscalização ela é frequente, acaba que a empresa ela se cobra mais, ela está mais acostumada, ela está um pouco mais dessensibilizada em termos daquela aversão, sabe? Ela vai perdendo um pouco aquele medo, entendeu? Quando a gente está mais frequente, está mais presente. E muitas vezes acaba que isso muda muito com o passar do tempo, né? Principalmente quando muda um fiscal, chega um fiscal novo, que ela não sabe como é que vai ser a cobrança, então eu percebo que tem muita diferença. Tem indústria, Sara, que tem uma maturidade muito elevada, que pode chegar a qualquer pessoa, em qualquer época, eles vão agir normal. Assim, é muito nítido quando, para mim, a gente tem aquele olho clínico. Digamos, a gente sente de longe o cheiro do... Exatamente, ele faz a leitura do ambiente, entendeu? E é muito importante entender as pessoas, estudar as pessoas, o comportamento, né? Saber o que está acontecendo, digamos assim, por uma certa maldade, e outras vezes por falta de preparo, ou mesmo um desconforto por conta da fiscalização. Mas é nítido quando eu chego numa empresa que ela tem uma maturidade. Tem empresas que, às vezes, a gente passa um tempo maior do que o normal, por N motivos, de ir lá, e quando a gente vai, é sempre do mesmo jeito. Normalmente são empresas que têm um bom autocontrole. Né? Porque todo o contato da empresa em relação ao Ministério da Agricultura, em relação à inspeção, vamos colocar isso de forma ampla, também englobando os estados e os municípios, né? Serviço de inspeção estadual e municipal, parte do autocontrole. Como é que eu vou saber o que a empresa fez, o que ela faz, como que ela se controla quando eu não estou lá? No passado, o fiscal ele ficava todo dia na empresa. Não sei se você sabe disso. Sim. A lotação dele chamava inspeção permanente. Hoje em dia, esse modelo de inspeção só existe nos locais onde ocorre abate, nos abatedores frigoríficos. Por quê? Tem que fazer a inspeção antemortem e pós-mortem, com o animal vivo e na carcaça depois que ela é abatida e nos órgãos. Em várias linhas de inspeção, diariamente. Tem patologistas que só encontram com o animal vivo. Não é o caso do leite. Então, vem se trabalhando uma fiscalização com base no risco, que é você pensar no processo, pensar nos riscos. Essa cobrança aqui, o que vai causar de impacto no produto final? Isso, de fato, é importante? Sim. Ou não? Então, esse é um exercício que eu faço diariamente nas empresas. O que de fato é importante ou não. Então, no leite já acontece isso. A gente vai lá, faz a nossa fiscalização e a gente faz um cálculo de risco no final. Tem uma legislação que baseia esse cálculo, né? Existe um cálculo de risco de desempenho relacionado à fiscalização. Existe um cálculo relacionado ao produto. Por exemplo, o risco relacionado com um leite pasteurizado é totalmente diferente de um HT ou de um leite em pó. Compare o risco de uma ricota, por exemplo, com um parmesão. Curadinho, né? Você entendeu? Então, assim, existe um cálculo de risco relacionado ao volume, ao produto, aos produtos que a empresa fabrica e com desempenho relacionado com a fiscalização. Sim. Certo? Então, toda vez que a gente vai lá, toma alguma ação fiscal, já muda aquele cálculo de risco. A gente vai com mais frequência lá. É uma forma de otimizar a nossa mão de obra e focar realmente no que é importante. De resolver o problema. Isso. E aí, Eduardo, né, continuando nosso assunto de autocontrole, eu, por exemplo, quando eu fui para o Laticínios, que eu comecei a conviver com o autocontrole, eu ficava pensando, caramba, né? Mas é maravilhoso. Tem um manual aqui, você já escreveu um manual do que você tem que fazer todos os dias, né? O cara sabe exatamente o que aconteceu no negócio dele todos os dias. Aí você já contou aqui mais no início do episódio que, às vezes, o que você quer é que ele esteja executando o que está escrito no programa de autocontrole dele. E aí, às vezes, você chega lá, tem um papel preenchido, que às vezes não está condizendo com o que foi proposto, e o plano dele mesmo, o programa dele mesmo está guardado dentro de uma caixa que ele tem que abrir e procurar, né? Então, assim, eu também tenho essa dificuldade de entender qual que é a resistência de aplicar o programa de autocontrole, entendeu? De entender mais dele, de aproveitar que você já tem aquilo escrito que você precisa de cumprir e que pode ajudar o seu negócio, porque é a oportunidade que você tem de fazer a gestão do seu negócio ali todos os dias. O que aconteceu todo dia aqui no meu negócio, né? A partir do momento que você, de fato, internaliza esse conceito de autocontrole,
você vai começar, as empresas vão começar a entender que ele não é para a gente, é para ela, né? O maior bem que você tem na sua empresa é a sua marca, na verdade. Então, a partir do momento que você aplica o autocontrole, a empresa começa a se conhecer mais, ela começa a ter menos, porque autocontrole tem a ver com tudo, tem a ver com diminuição de perdas, você conhecer, entender o seu processo, controlar, entender o seu produto, ver onde você pode melhorar. Porque ele sabe, se ele teve um problema com o consumidor, se tem um saque, né, muito grande, ele sabe se ele tem um prejuízo ali, por exemplo, né, se aconteceu. Então, assim, se ele tem um problema de autocontrole, se ele acompanha, né, todos os prejuízos dele vão estar pontuados, ele sabe como é que ele faz para acompanhar, não é? Infelizmente, muitas indústrias acham que ali é apenas um papel para entregar para o fiscal, né? Isso é uma pena. Estou cansado de chegar em muitos lugares aí e, às vezes, o cara está vendendo um produto mais novo, produto igual, vamos dar um exemplo aqui, um fermentado, um iogurte. E tem outro que está vencendo na câmara fria. Ele nem sabe o que tem dentro da câmara fria dele. Pois é. Então, você para pensar, isso também é autocontrole. Sim, você entender o que está no estoque, você comercializar o que foi fabricado primeiro. Sabe, Sara? Então, essa questão do autocontrole ela é muito bacana, muito complexa. Você começa a entender todos os aspectos, todos os elementos de inspeção. Nosso relatório, não sei se você já teve a curiosidade de pegar um relatório de fiscalização, ele é dividido em elementos. Na nossa área de lei tem 13 elementos, desde manutenção, passando por água de abastecimento, controle integrado de pragas, higiene industrial e operacional, higiene dos colaboradores, PSO, tem a ver com contaminação cruzada, controle de matéria-prima e por aí vai. Temperatura, BPCC, né? Já entrando nessa parte, todos esses programas, eles são pré-requisitos para o BPCC, né? Que basicamente o BPCC é um programa que avalia, identifica perigos, avalia e age de forma preventiva. Não sei se você sabe, o APPCC ele surgiu por uma demanda dos astronautas, né? Que as empresas espaciais contrataram uma empresa especializada para criar um sistema que prevenisse que eles adoecessem por conta da alimentação. Isso deu tão certo que acabou sendo espalhado esse conceito para a indústria de alimentos como um todo, certo? Então, o APPCC ele foi criado para trabalhar de forma preventiva. E todos esses outros programas, manutenção, calibração, que está dentro da manutenção, certo? Calibração de equipamentos, água de abastecimento, controle de matéria-prima, tudo isso são programas de pré-requisito para a implementação do APPCC. Que veio lá da NASA. Exatamente, exatamente, sabe? É o negócio da NASA, né? Porque o pessoal fala, agora a NASA vem, realmente, né? Que legal. E é um sistema que deu muito certo, entendeu? Pena que muitas empresas, eu chego lá, qual que é o seu PCC? Quais são os PCCs que tem aqui na indústria? Tem pessoas que acham que eu estou falando de negócio de facção criminosa. Teve um podcast que a gente gravou sobre programa de autocontrole, que eu e as meninas que estavam, a gente falou assim, que o quanto que é importante treinamento, o quanto que é importante esclarecer, o quanto que é importante a gente falar do óbvio, né? Você coloca um colaborador seu para preencher uma planilha, a porcentagem de que você já assistiu isso aí que não sabe o que ele está fazendo? Por que você está fazendo isso aí? Não, porque o meu chefe aqui de setor, de produção, mandou eu tenho que preencher isso aqui todo dia, 2 vezes por dia. Mas quem está escrito? Às vezes ele não sabe, não. Ele sabe que tem que ir lá em tal lugar, escrever tal coisa. E aí, às vezes, a chefe dele também não sabe, porque... não, é porque o fiscal pede esse documento aqui. O que esse colaborador da ponta fez foi basicamente um monitoramento. Sim, ele registrou um dado. Só que depois do monitoramento tem a verificação. Sim. Que é, digamos assim, um superior, né? Dentro do autocontrole, ele vai lá e olha o que aconteceu e vê se as ações corretivas foram tomadas de forma adequada ou não. Né? Assim funcionam os programas de autocontrole. Né? E o que nós fazemos, o nosso relatório de fiscalização, qual que é o nome dele? Verificação oficial de elementos de controle. Nós fazemos uma verificação também. Certo? E o que eu tento fazer, Sara, que a experiência... Porque assim, você tem o cara que monitora, você já dá a oportunidade do chefe do setor, né, do responsável ir lá e verificar, né? Aí se ele não verificou, se ele verificou e você chegou, aí você realmente vai achar alguma não conformidade ali. Porque não foi preenchido, ou foi preenchido errado, ou não foi verificado, né? Aquilo ali foi analisado 2 vezes, digamos assim, né? Que é já para não existir erro. Vai que alguém falhou na etapa inicial,
Então, um superior ali dentro do autocontrole, um chefe de setor, um responsável vai verificar. E depois vem o serviço de inspeção e faz uma verificação em cima de tudo isso. E o que eu tenho feito hoje que percebo que tem dado muito certo para a gente e tem causado um certo desconforto para as indústrias. Eu olho o autocontrole não na salinha lá do CIF, quando a gente está vendo PAC. Eu olho lá dentro da indústria. Cadê o monitoramento disso aqui? Cadê o controle de fabricação desse queijo? Qual foi o lote desse insumo? Vamos fazer uma rastreabilidade agora desse leite aqui. Qual foi o silo que veio? Entendeu? Então, eu tento aplicar na prática, lá na ponta. Lógico que eu vou ver também os resíduos que foram gerados quando a gente não estava nos meses passados. Vou escolher um período específico lá e vou analisar, né? Ver as análises que ela faz fora, em laboratório terceirizado. Assim. Agora, o que eu posso ver em loco para ver como está girando, como está funcionando, eu tento fazer. Eu percebo que, de forma geral, aí dessa forma a gente não tem como esconder muito, sabe, Sara? Porque ou tem ou tem. Ou não tem. Mas tem agora, né? Os programas de autocontrole podem ser digitais, né? Sim. E eu fico imaginando assim, o quanto que isso pode colaborar com os empresários, né? Com o setor, sabe? Porque eu vejo um benefício muito grande para o setor. Porque o que ele podia... porque assim, ele pode aproveitar os dados dele muito mais. Porque fazer gestão de papel é difícil mesmo. Né? São quantas planilhas, assim, tem cliente nosso que preenche 150 planilhas por dia, né? Dependendo do que ele produz. Se você faz auditoria, você chega lá desse tamanho assim, né? Chega lá quase com um carrinho. Uma semana só, né? Só observando, e nem é de um período longo, de um período curto, né? Verdade. Entregando lá para o Eduardo aquele monte de papel. Então, assim, fazer gestão de papel é difícil, né? Eu falo que quando a gente digitaliza, a gente tem a oportunidade de tratar dados, né? De observar dados. Igual, por exemplo, você falou que você já viu, né, indústria que estava com produto vencendo e vendendo produto que acabou de fabricar e às vezes até numa pressão grande demais, por problema de gestão, né? Por não conseguir acompanhar o que está acontecendo. Porque a gente sabe que, né, eu falo que o setor, a cadeia é muito longa, né? Fazer gestão assim, a gente é o responsável desde o leite lá no teto da vaca, né? A gente laticínios, até o produto chegar na sua mesa e não te causar nada, né? Você comeu, gostou, acabou, pronto, não tem mais nada. Então, assim, é complexo, é longo. Então, você tem um programa de autocontrole que é para te ajudar a fazer isso, e agora você tem um programa de autocontrole digital que é para te ajudar ainda mais, né? Porque você consegue acompanhar muito mais rápido, você não tem um monte de papel para você fazer gestão, você consegue olhar no seu celular e saber o que ficou atrasado, quanto plano de ação que eu tive hoje, quantas não conformidades para o setor, quais foram os turnos que tiveram mais não conformidades. Então, assim, você pode investir muito mais em treinamento. Por que as pessoas falham tanto? Eu vejo que é falta de treinamento. Eu acho que essa questão do PAC digital, os programas de autocontrole no formato digital, eu vou te falar, sendo bem sincero, eu acho que é uma coisa que ainda está engatinhando, assim, né? Sim. Eu acho que tem muito a ser explorado e ser avançado. E o que acontece, Sara? Tem na nossa aba, até pouco tempo atrás tinha, confesso para você que faz tempo que eu não vejo, mas posso confirmar essa informação contigo depois. Já no meu sistema do mapa, já tinha uma aba lá, programa de autocontrole. Porque a ideia era o quê? Que as empresas colocassem, pode ser que isso seja um projeto para médio prazo. Sim. Certo? Já tem a aba lá, programa de autocontrole. Qual que é a ideia? A gente já conseguir fazer uma auditoria antes de ir na empresa. Já consigo ler o PAC, já consigo entender. Então, quando eu chegar lá, eu vou chegar com outros olhos. E, logicamente, isso aí está disponível no formato digital. Sim. E assim, é muito mais rápido. O que acontece, né? A gente tem muito mais estabelecimento que precisa de muito mais ajuda, né? Você não vai no estabelecimento para você cobrar, você vai lá para verificar, garantir que aquele alimento está seguro, né? Você vai lá para garantir que o negócio dele é sustentável. Falou, olha, o negócio do senhor aqui tá bom, né? Tá tudo certinho, os programas do senhor tá rodando direitinho, é só o senhor produzir e vender. Pode comprar mais leite e pronto. O acesso à informação, acho que fica muito mais fácil, né, Sara? Às vezes você quer uma planilha, eu quero planilha tal, desse PAC aqui do PSO, do dia 1 de fevereiro do ano passado, um exemplo. Pois é. Aí o cara bota ali rapidamente, ele consegue ter acesso àquilo ali, a disponibilidade dos dados, né? Eu acho que essa questão da disponibilidade, da facilidade, isso ajuda muito na tomada de ações. Às vezes um gestor, as grandes empresas, né, que são grupos empresariais, às vezes o cara está em Minas, tem uma empresa no Nordeste, né, ele consegue ver tudo que está acontecendo lá em tempo real. Sim, ele abre os resíduos que são gerados. Exato. Né? Eu falo assim, então hoje em dia tem
as coisas, né, a gente todos os acessos são muito mais fáceis, muito mais baratos, né? Ninguém hoje, todas as tecnologias, inovações, recursos, aplicativos, software, tá tudo muito mais barato, então todo mundo tem acesso, né? Isso é benefício para o nosso setor. Porque o que torna a gente mais competitivo? Eduardo, assim, do seu ponto de vista, a gente fica falando de competitividade, o ano passado você viu, né, 2023, acho que a palavra do ano foi competitividade, né? O setor precisa ser mais competitivo, né, um monte de leite chegando aqui mais barato, como é que a gente faz para poder, né, ficar competitivo, eu vou ter que produzir mais barato, como é que eu faço isso? Então, assim, eu acho que essas soluções vai nos tornando mais eficiente. Por que eu tenho que fazer? Eu tenho que ficar mais eficiente, não é? Entender quais são os seus pontos fracos. Quais são os meus pontos fracos? E eu vejo meus pontos fracos, eu reconheço, né? Eu sei que eu tenho uma legislação para cumprir, como o auditor fiscal também vai me apontar aqueles pontos fracos, eu vou corrigir mais rápido, né? Quando eu corrijo mais rápido, fica mais barato. Não fica? Você que vai nas fábricas, o quanto de prejuízo você vê lá? Você falou do consumidor, que às vezes ele faz muitas vezes, Sara, o consumidor, nós brasileiros, nós não temos o hábito de fazer reclamação. A gente faz muito pouco, pode ter certeza disso. O cara deixa de comprar. Você nem fica sabendo. Se reclamasse, ainda era bom, ótimo, porque é uma oportunidade de melhoria. Né? A gente tem que ver tudo por esse lado, assim como a fiscalização também. Só que às vezes o cara não fala nada, entendeu? Então, apenas ele para de comprar. Você vai ter um impacto em relação à venda do seu produto. Às vezes o cara fica, né, pensando, por que será que a minha venda caiu, né? Será que ele sabe o sabor que aquilo chegou lá? Né? Será que ele verificou se realmente não tinha nenhum bolor? Né? Se a embalagem dele não chegou lá danificada? Né? Esses detalhezinhos, assim, que garante, né? Falou, olha, né? Por que o meu consumidor, assim, se o meu saque não está chegando reclamação no meu saque, se minha venda caiu em algum ponto de venda, que de repente ele tem esses relatórios, ele não pode pensar só que é capacidade de compra do consumidor, que é só coisas econômicas, né? Mas o que às vezes eu falhei lá na minha indústria? Né? O que eu não atendi a expectativa do meu consumidor, né? Às vezes eu estou em algum lugar, as pessoas sabem que eu trabalho no Serviço de Prestação Federal e vêm me falar, cara, a empresa tal, sabe? E eu tenho certeza que esse cara não precisa. Você já fez uma reclamação no saque da empresa? Ele, não vou nem perder meu tempo com isso. Então essa é a mentalidade, não vou dizer de todos, claro, né? Mas muitas pessoas fazem isso, então se a gente não coloca... A gente estava falando de clandestinidade, competição, uma das primeiras coisas que eu aprendi em relação com um colega antigo aqui de Minas Gerais, que eu tenho muito respeito e admiração por ele, é que essas empresas que ficam arrumando subterfúgios para tentar ficar bolando a fiscalização e aquilo ali reflete negativamente, diretamente no produto dela, de forma negativa, elas não conseguem permanecer muito tempo no mercado. Diz que todas elas acabaram de uma forma ou de outra, ou mudaram e evoluíram, ou então elas acabaram saindo do mercado. Então, essa é a consequência. Quem falou isso não fui eu, um colega que tem anos de experiência. Certo? Eu sou... fiote, como diz o povo aqui de Minas, fiote. Exatamente. Mas isso é uma verdade, Sara. Acho que um bom produto, ele permanece no mercado ao longo do tempo. E isso tem muito a ver com o controle, né? Controle de qualidade. E quando você vê uma marca, né, que destacou, que permaneceu, né, que está no mercado, que é sucesso, né? A gente tem muitas marcas muito boas no nosso setor, tem marcas maravilhosas, né? Por exemplo, assim, no seu café da manhã, todo dia tem uma marca que você faz questão que ele esteja lá, né? Então a gente tem isso, né? Então, assim, o que essa marca tem de diferente de um outro que está... Enquanto tem um ampliando fábrica, né, chamando o fiscal para ir lá aprovar um projeto novo, equipamento novo, lançando um produto novo, e tem outro que está reclamando do setor, falando que não dá certo, xingando o fiscal, xingando a Sara, xingando o Pablo de Laticínio, xingando o prefeito, que não sei o quê, o presidente, o governador. Então, assim, o que tem diferença de uma empresa que está despontando que deu certo para uma que está rastejando aqui? Eu acho que é padrão. Não é? Padrão de qualidade. Sempre você vai consumir aquele produto e você vai ter... Essa é a definição de qualidade. Qualidade é aquilo que você espera de um produto. O que o consumidor espera ou que a legislação define em relação ao produto. Essa é a definição de qualidade. Que legal. Então, um produto de qualidade é aquele que sempre... Uma empresa que fabrica um produto de qualidade, ele sempre vai ter um padrão. Eu não vou usar, mas poderia usar vários exemplos aqui, mas não vou usar para, né, por uma questão de ética profissional, mas tem produtos que eu consumo e sempre é igual. Às vezes faz melhorar, entendeu? Em relação à rotulagem, próprio
sensorial do produto. Pois é, tem um negócio, né, que eu falo que todo dono de laticínios ele precisa de prestar atenção nisso, que você falou de padrão, que é sabor, né? O que você quer todo dia com esse produto que você leva lá para sua casa, para o seu café da manhã, para o seu jantar? Sabor, né? Você quer comer aquilo e pensar. Igual ontem à noite, eu tomei vinho e comi um pãozinho lá com uma geleia de pimenta com um queijo gorgonzola do São Vicente. Vou citar o nome. Eu vou citar porque eu consumo demais. Fica aqui na cidade de São Vicente. Né? Isso. E assim, ele nunca me decepciona, entendeu? Todos os dias, toda vez que eu faço esse lanchinho lá, essa entradinha pro vinho, sucesso, porque eu sempre falo assim, não, eu sei que é o mesmo queijo todos os dias, entendeu? Não muda, né? Hoje ele tá mais ácido, hoje ele tá menos ácido, hoje ele tá mais forte, ele tá mais cremoso. Não tem, ele tem um padrão, entendeu? Então eu já sei que é uma marca que me atende para esse tipo de queijo, ele tá lá na minha casa sempre, entendeu? Nunca falta. Então, assim, é muito isso, né? O que eu quero quando eu tô fazendo aquilo ali? Né? Assim, porque eu falo assim, é lindo, né? Eu sou encantada com o setor. O que é engraçado, Sara? Muitas vezes, esse padrão não está nem muito relacionado com tecnificação. Não, com às cuidado. vezes, uma empresa simples, mas que tem controle, ela respeita as regras. O ser humano ele tem uma certa dificuldade a cumprir regra. Sim. Essa é uma verdade, né? Esse é um exercício que a gente tem que estar sempre fazendo para a gente tentar evoluir. Mas, quando a gente cumpre a regra, que é o básico, tá, Sara? Uhum. Diga-se de passagem que enquanto algumas empresas estão tendo dificuldade de cumprir com a legislação do Ministério da Agricultura, tem outras que já estão com ISOs e certificações internacionais. Exato. E isso aí vai causar um impacto direto no seu cliente. Quando você está bem controlada, quando você tem um certo domínio do seu processo, uma maturidade em relação a isso, vai lá um cliente seu fazer uma auditoria, você está preparado não é só para atender o Ministério, outras pessoas podem ir lá auditar. Sim, o seu consumidor falou assim, a gente tem que ter muita coragem, porque eu falei, a gente vive, né, toda hora tem uma fake news, toda hora tem um leite, não pode falar nem leite, né, nem leite, toda hora tem uma bebida vegetal nova, tem um queijo de castanha, não sei do que lá, que quer imitar a gente, né? Então, assim, a gente tem um outro setor que está tentando crescer aqui, que está crescendo, né? E que fica nos atacando o tempo todo, né? Mas o que a gente precisa de ter? Ter coragem. Olha, minhas portas estão abertas, né? Vai lá. É claro que eu não posso ir lá no setor produtivo, né, que eu tenho as regras de produção, mas vai lá visitar, né? Eu falo que o Laticínios Viçosa, ele é um ótimo exemplo disso, né? Ele tem ali as áreas, né, para você passar, fazer visita, você vê todo o processo produtivo deles, e é maravilhoso aquilo ali. Assim, eu tenho que ter coragem de abrir a porteira da minha fazenda, eu tenho que ter coragem de abrir o portão lá do meu laticínios. Não é um fiscal que vai lá, né? Eu falo assim, ele é a porta de entrada para qualquer coisa, para todo mundo que eu quiser que venha, né? Eu preciso de ter coragem de mostrar, falar assim, olha, eu produzo meu alimento desse jeito aqui, seja bem-vindo, vem cá conhecer. Então, assim, a gente tem que criar mais coragem, né? Sara, infelizmente, nem todas as empresas dispõe disso. Nem todo mundo consegue ir na empresa e ver como é que o produto funciona. Por isso que serve a inspeção. Né? A gente está ali para garantir que o que vai chegar na tua mesa é realmente algo seguro. Agora, eu, por exemplo, como consumidor, eu não compro produto que não tiver um selo de inspeção, não. A gente não sabe o que pode ter ali, né, Sara? Você vê que, sendo bem sincero, indústrias que são registradas. Nem de carne, nem de nada. Indústrias são registradas. Muitas vezes a gente vê alguns absurdos. É uma pequena minoria. Mas existe, né? Infelizmente. Mas acontece. Imagina um cara que não tem nenhum tipo de controle. Então a gente não sabe o que nos espera em relação àquilo. Pode ter perigos escondidos ali que podem causar riscos reais e concretos à saúde pública. Entendeu? Por isso que, basicamente, nosso trabalho é voltado para a saúde pública e os interesses do consumidor, as questões relacionadas com fraude também, tá? A gente se preocupa muito com saúde pública e fraude. São os focos da nossa fiscalização hoje com base no risco. Focar no processo para que o produto seja fabricado de forma segura e que não tenha nenhum risco em relação à fraude. Isso só beneficia o nosso setor. Né? Assim, só beneficia o nosso setor. Eduardo, dá vontade de ficar aqui conversando com você mais 3 horas, mas não dá, né? Tudo existe um tempo, um limite, uma regra que a gente precisa de cumprir. Mas para a gente ir fechando, eu queria que você falasse assim para o pessoal, galera, né, presta atenção agora, porque essa é especial. Quando que eu tenho que temer a uma auditoria?
Quando que eu realmente tenho que ficar com a perna bamba de que o fiscal tá chegando ali? Sara, eu acho que se você pudesse ser bem sincero contigo, eu acho que nunca. Né? A gente tem que trabalhar para isso. Eu sei que é algo difícil a gente conseguir, né? E a partir do momento que a gente está certo, a gente está cumprindo com a legislação, a gente é verdadeiro no que a gente faz, a gente entende o nosso processo, a gente aplica o nosso autocontrole, basicamente, quando a gente cumpre a regra está escrito, não é nada que vai ser inventado, entendeu? Então, tudo que eu posso cobrar, a empresa já sabe previamente. Sim, você não chegou com nenhuma novidade lá. Exato, então se de repente a gente chega lá... Gente, mas ele falou aqui de APPCC, nunca escutei falar. Não existe isso, né? Não existe. Mesmo o cara que acabou de abrir um estabelecimento... Exato. Só que ele não aplica. Ele não sabe a importância daquilo ali, de fato. Sim. Lógico que isso aí também são todas empresas que a maioria realmente tem um controle, tá? Principalmente as indústrias que nós acompanhamos, são as indústrias maiores, muitas até trabalham com o mercado externo, exportam também, né? Que ainda é uma realidade pequena para a área de leite, mas tem indústrias que exportam. E a gente não exporta mais, né? É até bom você falar de exportar. A gente não exporta mais porque a gente não tem padrão? A gente não tem mercado? Sara, eu acredito, tá, que um dos principais entraves é a qualidade da nossa matéria-prima. Sério? Principalmente. Sangue de Jesus. Qualidade da nossa matéria-prima. A gente não vai se comparar com o leite, por exemplo, da Europa, né, que tem outro padrão microbiológico. A gente está lutando para resolver problemas básicos, né, de CPP, de CCS. Então, enquanto a cadeia não evoluir em relação a aspectos básicos voltados para a qualidade de matéria-prima, a gente não vai conseguir dar um passo além do que a gente é capaz. Olha só isso, gente. Para mim, assim, você falou várias coisas muito importantes aqui, mas você sabe de toda a minha... Essa é o meu ponto de vista. Não, tá? sim, mas você sabe claro. de toda a minha queda, né, por qualidade. Eu sou uma apaixonada por qualidade do leite. Eu vim do campo, né, depois eu fui para a indústria. Eu trabalhei muito tempo com educação continuada de produtor, eu estudei muitas legislações. E assim, eu fico sempre batendo na tecla de que a gente precisa de evoluir, a gente não pode desistir. Né? A gente escuta muito a frase assim, mas já tem 30 anos que eu faço desse jeito. E não, leite? E minha filha, você chegou agora, você tá doido? Não muda não. Né? Eu falo assim, gente, eu não quero carregar isso para as pessoas que me escutam, eu não quero carregar isso para as minhas gerações, entendeu? Eu não quero carregar isso. Eu falo, não, o que eu preciso de melhorar? Né? Onde que a gente precisa de melhorar? Enquanto a gente não virar a chave em relação a isso, eu acho que a gente não vai atingir o patamar que a gente teria condição de chegar. Nós somos o terceiro maior produtor de leite do mundo, né? Sim. E a maior parte da nossa produção atende apenas o mercado. Lógico que nós temos um mercado interno que tem bastante demanda e tal, mas esse é o meu pensamento, sabe? Enquanto a gente não melhorar a qualidade da matéria-prima, porque eu tô tocando as... milagre, né? Se Sim. for matéria-prima ruim, você não vai fazer um produto Não, bom. muito difícil, né? É bem difícil. Eu tô falando isso porque, assim, a gente escuta muito isso de produtor de leite, principalmente. Mas por que o Brasil não exporta? Porque se exportasse, tinha uma capacidade de pagamento melhor, né? Então, assim, ele precisa de entender isso, né? O nosso produtor de leite precisa de entender que ele é responsável por a ponta não conseguir exportar. Né? Assim, responsável cadeia, né? Exatamente, é uma cadeia. A responsabilidade, a indústria, como serviço de inspeção, serviço oficial, a indústria tem a responsabilidade dela, o produtor tem a sua responsabilidade. Nós estamos interligados. E nós lá na ponta também somos consumidores, né? Sim. Então, se a gente começar a pensar dessa forma e trabalhando de forma estratégica, atingindo nossas metas e o que vem sendo programado, a legislação de leite é basicamente isso. Olha, as primeiras legislações que surgiram lá atrás, os padrões eram totalmente diferentes. Nós já evoluímos bastante, né? Sim, sim. Mas nós ainda temos muito a evoluir. Não, na verdade não tem nada diferente, né, das atualizações. É sempre CCS e CPP são os tops, né, que estão ali no ponto, na ponta do iceberg. O problema é CCS e CPP, não é isso? Ainda mais no nosso país, que tem um clima, na maioria das regiões, um clima um pouco quente, com temperaturas elevadas, Sara. Acaba que é muito difícil você manter a qualidade do leite, né? Sim, E sim, uma sim. coisa que eu vejo bastante também, por exemplo, a granalização do leite, a questão do leite cru refrigerado, né, não receber leite em latão. Isso melhorou em vários aspectos, questão de acidez, né, por exemplo, e a qualidade do leite como um todo. Mas isso acaba
muitos produtores, eu vim conversando recentemente com um produtor, na verdade, com uma empresa nova que entrou, se registrou com a gente, ele é um posto de refrigeração, eles não têm energia. Sim. Muitas vezes cai a energia, o cara não consegue manter a qualidade do leite, ele tem que, sabe, aí tem que carregar o leite sem ter resfriado. Sim, sim. Aí acaba que ele tá causando... A gente tem muitos problemas estruturais, né, assim, que a gente precisa de resolver, que Isso a é gente muito entende. complexo, sabe? Eu até conversei recentemente com uma moça que faz parte de um projeto, ela aprovou um projeto relacionado à energia renovável, e eu sugeri para ela algumas coisas relacionadas a essa área de laticínios, principalmente para tanque de expansão, trabalhar com energia solar, energias renováveis. Não, e a gente precisa mesmo. Porque tem gente que resolve fácil, assim, é só colocar gerador. Eu falei, gente, mas quanto que custa isso para uma fazenda, para uma fazendinha remoto, né? Assim, para um laticínios, às vezes não é. Então, assim, custo é um negócio importante pra gente, a gente precisa de avaliar, né? Agora, a gente tem problemas estruturais ainda sérios que a gente precisa de resolver, igual você falou, né? O problema é que o leite, né, assim, é tudo muito rápido, é um produto perecível, altamente perecível, né? A cada 20 minutos já dobra ali a contagem bacteriana, você pode me corrigir se eu estiver errada, tá? Então, assim, é tudo muito rápido, né? Rapidinho você perde, né? Se você vai fazer igual você falou, citou o exemplo do seu, né, do seu, não sei como é que chama, quando você atende um laticínio. Fiscalizado. O seu fiscalizado, né? Que às vezes ele não tem energia, Então, assim, só o fato dele, por mais que ele faça isso com a maior rapidez do mundo, ele já perdeu qualidade ali no processo, né? E às vezes aquele leite não vai passar dias, né, até ser processado de fato. Então, quando ele já quebrou um pouco a cadeia de frio ali, ele nunca mais vai voltar ao normal. Ele nunca mais vai ser aquela matéria-prima que ela era no início. Então, enquanto a gente não evoluir nesses conceitos, nesses aspectos, eu acho que a gente não vai atingir o que a gente almeja. Mas eu vou te falar uma coisa, que eu sou um cara muito esperançoso, Sara. Eu também. Eu sou muito otimista. Eu acho que essa é uma característica, assim, pessoal minha. E eu estou inserido no meio, vejo o quanto que as pessoas trabalham e evoluem. Como eu te falei no início, eu sou fã dos produtores rurais, trabalhei muito tempo no campo enquanto veterinário, conheço a realidade, meus familiares também produziam leite. Então isso é algo que eu tenho certeza que com o passar do tempo, tem que fazer tudo que é relacionado com o trabalho educativo, ele leva um certo tempo para a gente colher os frutos, mas é o que há de mais sólido para a gente conseguir, de fato, resolver um problema como esse. Ô, Eduardo, para a gente finalizar esse papo maravilhoso, né? Eu tenho certeza que vai ter indústria de laticínios do Brasil inteiro assistindo. Vou colocar um título bem chocante assim, falar, olha, um papo com um auditor fiscal. Não perca! Eu queria que você deixasse uma dica sua, né? Você já falou aqui que você é otimista. Eu também sou, eu não vou desistir, né? O pessoal fala, que não sei. Eu falei, não, eu não vou. Daqui 10 anos eu quero que a gente esteja contando ótimas histórias do nosso setor. Mas você eu acho que o ator principal, né? Eu acho que você é um dos atores principais ali da nossa cadeia produtiva do leite. O que você deixa de dica pra gente? O que você deixa para quem quer crescer, pra gente que quer evoluir, pra gente que acredita no setor? Sara, a mensagem que eu gostaria de deixar é: não tenha medo da fiscalização. Veja sempre isso pelo lado positivo, quanto as oportunidades de melhoria que nós podemos ter, né? E principalmente seja verdadeiro e humilde para reconhecer suas falhas. Quando a gente é verdadeiro, eu acho que tudo flui melhor. Quando eu vejo que as pessoas são verdadeiras conosco, eu tento fazer tudo para tentar ajudar da maneira que eu posso, né? Dentro dos limites que a legislação me impõe. E eu acho que toda relação ela parte de uma confiança, né? Exato. E também acredito que quando a gente quebra aquela confiança, a gente pode restabelecer, principalmente em relações de trabalho, certo? É porque já aconteceu uma falha no passado, que aquilo não pode ser corrigido. Então, vejam o lado bom das coisas, o lado bom da fiscalização, o quanto que a empresa pode se melhorar. Eu tenho inúmeros exemplos. A gente passa 3 horas falando aqui de exemplos positivos. A gente pode fazer um episódio 2, então. De empresas, combinado. Empresas que melhoraram depois que começaram a ser mais cobradas, entendeu? E é basicamente isso. Ter humildade para reconhecer o erro e ter vontade de crescer. Exato. E não desanimar com o setor, né? Sim, assim, o nosso número de consumidor só aumenta todos os dias. E a gente precisa de levar alimento seguro, de qualidade, gostoso para a mesa de todo mundo. Não é isso? Esse é o nosso desafio e a gente vai conseguir.
Eduardo, para quem quiser acompanhar seu trabalho, eu não sei também nem se você pode fazer isso aqui, né? Mas para quem quiser, às vezes, entender um pouco mais sobre as legislações, às vezes quem quiser fazer um curso, né, saber mais sobre laticínios, ou para quem estiver interessado em se tornar um auditor fiscal, como é que o pessoal acha, como é que o pessoal te acha, se você puder deixar seu contato. Sara, pra ser bem sincero contigo, eu sou um cara meio estranho, tá? Eu não tenho redes sociais. Ai, meu Deus, que Você inveja, acredita, né? sabe? Eu não tenho redes sociais. Mas eu vou deixar meu e-mail disponível, se puder ajudar de alguma maneira. Eu particularmente, que sim. eu me sinto muito feliz em poder ajudar, certo? O meu e-mail pessoal é Rachiel, que é meu primeiro nome, rachiel@vet@gmail.com, certo? Minha vida é um pouco corrida, estou sempre viajando, nem sempre consigo olhar meu e-mail, mas quando eu puder, eu vou ter o maior prazer de poder responder e ajudar. Eu estou sempre disponível para ajudar. É aquilo que eu falo. Para fazer o que é o certo, essa é uma frase que eu sempre uso. Para fazer o que é o certo, as empresas vão ter no Serviço de Inspeção Federal, no Ministério da Agricultura, um grande parceiro, um grande aliado. Agora, infelizmente, para fazer o que é errado e comprometer a saúde pública e os consumidores, infelizmente, vai ser o contrário. Não, e ainda bem, né? Eu fico feliz em a gente escutar isso, isso, né? Essa é a nossa né? função. Tá? Exato. Nós estamos protegendo a sociedade. E a gente fica feliz com isso, né? É isso que a gente espera mesmo. Eduardo, muito obrigada, né? Muito obrigada mesmo pela sua disposição, disponibilidade, educação. Desculpa. Eu falei com ele assim, em milésimo de segundo ele me respondeu, falou, peraí que eu vou te ligar, vou te explicar. Então, assim, muito obrigada mesmo. Eu tenho certeza que é por profissionais iguais a você que a gente acredita no setor. Né, por laticínios que mantêm o padrão que a gente acredita no setor, né, por um produtor que tem CCS, CPP dentro do padrão que a gente acredita, né, por um consumidor que é exigente, né, que quer ter um produto ali com um carimbo, com um selo, eu já esqueci o nome do nome, é carimbo mesmo, né, é que a gente acredita no setor, né. Então, assim, muito obrigada de novo, né, obrigada pelo seu trabalho, obrigada por você vir aqui, não é fácil, eu falo com você sim, que eu já tentei fazer isso com outros auditores, eu não consegui, né, aproximação. A gente não está aqui para se beneficiar de nada do que, eu vou me aproximar de um fiscal. Não, do mesmo jeito que eu não vou ficar amiga de um policial federal e vou, né, cometer algum crime. Não, não é nada disso, né? A gente quer mesmo é tranquilizar, mostrar para nossa audiência que existe várias oportunidades de você melhorar todos os dias. Ele deixou aqui vários pontos, várias dicas para a gente poder prestar atenção, porque não é um bicho de 7 cabeças, não, né? É uma pulguinha pequenininha que eu preciso de resolver. Muito obrigada novamente, né? Fica aqui nosso agradecimento, né, do Papo de Laticínios, da Evomilk, e eu espero realmente que a gente faça outros episódios, sabe? O setor precisa desse tipo de comunicação aqui. Você que está no setor há muito tempo, você sabe o quanto que é difícil a gente ter isso aqui, né? Sim. Um papo legal, aberto, tirando dúvidas, e a gente pode pensar de repente num outro modelo, até para receber dúvidas da indústria, para a gente conversar isso com você. Conte sempre comigo. Então tá. Quando a pessoa faz um compromisso pra gente aqui na frente da câmera, vira um negócio, um compromisso muito sério, né? O que eu falo, fica lá no YouTube e todo mundo vai cobrar. Eu sou muito sincero. Se não puder ajudar, dificultar é que eu não vou, certo? Então, parabenizo também você pelo seu serviço. Eu acho fantástico. Obrigada. Certo? Eu sou seu fã. Acompanho você, como eu te falei, sempre. Já divulguei para vários colegas também. E eu acho que o trabalho que você faz é muito importante. Você acaba juntando e ligando vários assuntos relacionados a essa área de laticínios, que é a nossa paixão, né? Exato. Eu falo, a gente faz isso aqui muito por paixão e para a gente acreditar no setor, né? A gente não está numa empresa de tecnologia voltada para o setor, né, só porque a gente, né, só por dinheiro, não, porque a gente acredita, porque a gente gosta, né? A gente não montou toda a estrutura de Papo de Laticínio só porque eu tenho sei lá, eu tenho uma facilidade. Não tem facilidade, não, é porque eu gosto, sabe? Eu gosto e eu acredito muito, eu quero que a gente conte boas histórias, né, nos próximos anos da nossa vida. Com certeza disso. Obrigada, pessoal. Para vocês não perderem nenhum episódio do Papo de Laticínios, vocês vão lá no YouTube agora, vão se inscrever no canal, vão acionar o sininho e vão acompanhar os nossos episódios semanais. Toda segunda-feira, às 11h20, um episódio novo no ar. Um beijo para vocês e até a próxima semana.